Olá, pessoal. Hoje vamos para a primeira aula, né? O nosso primeiro vídeo aí sobre modelagem de concessões. Então, a gente entender o que é uma modelagem de uma concessão e por que ela define o sucesso ou o fracasso de um contrato bilionário. Já aproveitem e curtam aqui a nossa página, porque a gente vai trazer uma série de conteúdos extremamente interessantes para quem quer entrar nessa área de saneamento, certo? E a gente quer mostrar que a modelagem é muito mais do que uma planilha financeira. A modelagem é o projeto da concessão, né? E ela tem um papel fundamental, né, no sucesso dos negócios, né? E existe toda uma metodologia muito estruturada para a gente transformar essas modelagens em planos de negócio. Então, fiquem comigo e vão aprender. Meu nome é Mariângela Leidner, sou engenheira sanitarista, tenho algumas décadas de experiência na área de projeto e operação. Então, vou trazer um pouquinho aqui para vocês de toda essa minha experiência de campo e toda a experiência na construção de modelagens, que hoje é uma coisa muito nova para a gente no mercado, né? Então, vamos começar o que é, né, uma modelagem. Então, quando a gente ouve falar em concessões de saneamento, né, normalmente a pessoa pensa o leilão, os contratos, as tarifas, os investimentos, mas existe uma etapa anterior que determina praticamente tudo o que acontecerá nos próximos 20, 30 ou 35 anos, que é a modelagem de concessão. Então, a gente passa aí por uma sequência de etapas, né? Desde o diagnóstico, projetos, investimentos, receita, plano de negócios, contrato, matriz de risco, né? Parece muita coisa, né? A gente está trazendo assim os macros nesses diagramas de bloco que vocês estão vendo aí, né? As macroatividades, mas isso envolve muito mais. Mas de uma forma muito simples, né? A gente pode dizer que a modelagem é um conjunto de estudos que define como a futura concessionária irá operar, investir e atender a população, gerando receita para os investidores, cumprir as metas estabelecidas do contrato e gerar o principal resultado, que é a universalização do saneamento. Então, se a gente não tem uma modelagem bem feita, é como construir uma casa com uma planta ruim, um projeto ruim. Então, quem já passou por obra aí sabe, né, que quando a gente não faz um projeto detalhado de uma casa, o que acontece numa casa, de qualquer tipo de obra, né? De uma estrada, de uma rodovia, de uma ferrovia, acaba gerando, né, várias paralisações na obra. É a mesma coisa que acontece quando a gente tem uma modelagem ruim. E o que é pior, isso gera muitos prejuízos, né, financeiros, prejuízos institucionais, prejuízos da imagem da concessionária. Então, uma modelagem mal feita, né, pode comprometer uma concessão por décadas. Se os investimentos forem subestimados, a concessionária terá dificuldade financeira, né? E se a receita for subestimada, né, o plano de negócio não vai sustentar ou seu cliente não vai ser competitivo no mercado. Se os riscos não forem identificados, surgirão vários pedidos de reequilíbrio que a gente vê aí diariamente no mercado. Então, o maior equívoco do mercado, né, é achar que a modelagem da concessão é simplesmente projetar receitas e despesas. Na realidade, a modelagem começa muito antes. Ela começa na engenharia, né? Com diagnóstico do sistema, visita técnica bem feita, bem estruturada, que a visita técnica é uma ciência, e a gente levou muito tempo para descobrir e criar uma metodologia muito eficiente para uma visita técnica seja eficaz e muito produtiva, né? Também a gente passa por projeções populacionais, e isso é uma coisa muito complicada, né, da gente trabalhar, e é importante a gente trazer profissionais, né, para estruturar isso, trazer na equipe profissionais
demógrafos que entendam disso, porque imaginem, por exemplo, a situação do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, a gente teve aí um impacto nas projeções populacionais, porque houve uma evasão migratória muito grande pós todos os efeitos climáticos, aí o desastre da enchente que houve. Então, isso mudou muito a cara da projeção da demografia aí, principalmente para a concessionária que atua nessa região. Ao mesmo tempo, essas pessoas migraram para uma outra região. Que região? Migraram principalmente para Santa Catarina. Então, quem tinha aquela sua casinha de praia acabou tornando o seu domicílio principal. Então, além das projeções populacionais, a gente tem que fazer um projeto conceitual, porque não tem como a gente definir CAPEX e OPEX, né, sem que a gente tenha um projeto conceitual. Então, não existe isso. Hoje a gente vê aí, nessa correria de novas concessões, de fazer estudos rapidamente, a galera está fazendo, definindo CAPEX por parametrização, que está errado, pessoal. A gente tem que fazer um projeto conceitual bem feito, e é possível fazer, não tem mistério nenhum, fazer um anteprojeto, fazer estimativas de investimento. Então, assim, resumidamente, o que uma modelagem precisa responder, né? Quanto será investido? Onde investir, né? Em que bairro, que região, para onde a cidade vai crescer? Quando investir, porque a gente tem metas de universalização para serem cumpridas. Quanto custa operar esse sistema, né? E o CAPEX, e é um erro muito comum que é cometido, é imaginar que o OPEX, que o CAPEX é uma consequência do OPEX, mas é um raciocínio errado. A gente tem que dimensionar o CAPEX para um bom OPEX. Então, quem define o CAPEX necessário, o investimento que eu tenho que fazer, é a melhor e a mais eficiente operação, porque a operação, o CAPEX se dá no momento pontual, né, nos primeiros anos da concessão, ao passo que o OPEX acontece ao longo de toda a concessão. Então, outra pergunta que a gente tem que responder é: quanto custará operar tudo isso? Qual vai ser a receita? Quais os riscos que eu estou correndo? E responder a principal pergunta, que é: o negócio é viável? Então, uma boa modelagem precisa responder a todas as perguntas antes do leilão. E esse é o papel do modelador, o técnico que está trabalhando nesse projeto. Então, um exemplo prático, né? Imagine uma cidade de 100 mil habitantes. Suponha que o município hoje tem uma cobertura de 40% e ele precisa atingir a universalização até 2033. Então, essa modelagem deve definir. Vamos falar só de sistema de esgotamento sanitário, que é hoje realmente assim, o nosso grande gargalo, onde o maior montante de investimento acontece. Então, quantos quilômetros de rede serão necessários, quantas elevatórias eu tenho que construir, se a ET existente, por exemplo, ela é suficiente para a capacidade da ET é suficiente para atender até o final do plano, se não é, em que ano eu tenho que reinvestir, né? E como esses investimentos serão financiados, né? E aí, a gente está trazendo aí para vocês os principais componentes da modelagem, né? Que passa por diagnóstico, pela engenharia, por CAPEX, né? Por OPEX, por receita, por plano de negócio e matriz de risco. Então, esses são os pilares de uma modelagem técnica consistente. E agora, vamos falar onde nascem os principais erros das modelagens, né? O que está gerando aí leilões desertos, vazios, uma quantidade significativa de reequilíbrio que acaba causando problema para todo mundo, né? Para o poder concedente, para a concessionária. E os reequilíbrios acontecem exatamente por modelagens mal estruturadas. CAPEX insuficiente, obras adicionais, custos unitários elevados, né? Conflitos aí
entre concessionária, agência reguladora, poder concedente, e aí gera uma insatisfação geral. Então, grande parte dos reequilíbrios econômicos observados atualmente tem origem nas falhas ocorridas pela modelagem, né? Então, qual o papel da engenharia em todo esse processo, né? Antes de, como eu já disse antes, né? Antes de uma projeção financeira, existe uma necessidade operacional. Então, antes de existir uma tarifa, existe uma obra. Antes de existir uma receita, existe um sistema que precisa funcionar. E também a engenharia é quem transforma metas de universalização em investimentos reais, né? E aí, a gente traz aí as 10 etapas da modelagem. Então, a primeira, um bom diagnóstico, uma boa visita técnica, validação de dados, projeções demográficas, anteprojeto ou projeto conceitual, CAPEX, OPEX, receita, plano de negócio e matriz de risco. Então, essas são as principais etapas que utilizamos na estruturação de uma modelagem de uma concessão. Então, para finalizar, a modelagem é o elo entre a engenharia e o negócio. Quando a modelagem é bem desenvolvida, a concessão possui as maiores chances de alcançar suas metas, gerar valor para o investidor, atender a população e evitar conflitos regulatórios, né? E quem quer aprender a desenvolver uma modelagem completa, a gente está deixando aqui, quem tiver interesse, gostou desse vídeo, gostou do assunto, porque é um mercado que está crescendo muito e precisa de bons profissionais, a gente deixou aqui o link do curso completo, né, que está aí gravado na plataforma Hotmart, que é o curso de modelagem técnica de concessões, um curso onde você aprende toda a metodologia para transformar diagnóstico, transformar dados e projetos em um plano de negócio consistente. Você terá acesso a exemplos reais, estudo de casos, planilhas, checklist de visita técnica. Ficou muito legal esse curso, né? E o futuro de uma concessão não é definido no dia do leilão. Ele é definido na qualidade da modelagem que foi construída antes dele.